quarta-feira, são 8 horas. António José Seguro garante que não vai ser contrapoder nem oposição ao governo no Palácio de Belém, mas sim um Presidente da República exigente. O novo chefe de Estado promete também trabalhar já a partir de hoje para evitar crises políticas. São os destaques do discurso de vitória de António José Seguro, que vai ser recebido já esta tarde por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, às 4 horas. António José Seguro sublinha que vem aí 3 anos sem eleições no horizonte e por isso fala numa oportunidade para o país garantir estabilidade e resolver os problemas. O novo Presidente da República garante que não vai ser por ele que a legislatura vai ser interrompida. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados. Não serei oposição, serei exigência. A estabilidade política que defendo é um meio para garantir condições de governabilidade, nunca um fim para manter tudo na mesma. Terminado um ciclo eleitoral de 3 eleições e 4 idas às urnas em apenas 9 meses, abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. António José Seguro traça também as diferenças face a Marcelo Rebelo de Sousa, avisa que não vai falar por tudo e por nada. O candidato venceu as presidenciais nesta segunda volta de forma expressiva, com 66,8% dos votos contra 33,2% de André Ventura. É um resultado histórico. Seguro tem a maior votação de sempre, conseguiu quase 3.500.000 votos. A Rádio Observador está em Penamacor, a terra natal de António José Seguro. A noite foi de festa na vila, depois da vitória do Filho da Terra, que se torna agora o novo Presidente da República. Em Penamacor, Seguro ganhou com mais de 81% dos votos, e é lá que está, desde ontem, o João Gama. João, tens estado a ouvir amigos de infância de Seguro e também acompanhaste a festa dos apoiantes. A festa continua esta manhã? Há já pelo menos mais movimento do que havia na última hora. Carla, eu tenho comigo Paulo Leitão, é dono do Café Arco, onde nós estamos a esta hora aqui em Penamacor. Foi o primeiro café a abrir esta manhã. Paulo, como é que foi ontem ver esta noite eleitoral? Foi apanhado de surpresa? Não, completamente. Era previsível que o Tosé, como nós carinhosamente o conhecemos em Penamacor, saísse vencedor destas eleições, até porque o adversário, acho que assim indicava que pudesse acontecer e aconteceu. E como Presidente da República, António José Seguro, o Tosé, como disse agora, pode fazer por Penamacor? Acho que pode ser importante. Pode ser importante, nem que seja para que Penamacor fique no mapa. Ainda mais, porque Penamacor faz parte de Portugal, nem que seja historicamente, não é? Porque temos uma história já muito antiga, quase como a idade de Portugal, e acho que pode ser importante. E há pouco estava a confidenciar-me que conhece António José Seguro já desde tempos de garoto em Penamacor. António José Seguro, que foi inclusive ao seu casamento. Exatamente. O meu sogro era funcionário e afilhado do pai do Tosé. E obviamente ele foi ao meu casamento, e tenho muito orgulho disso, obviamente, e agora ainda mais, não é? Inclusive teve um Presidente da República. Exatamente. Paulo, então, muito obrigado. De facto, Carla, não é difícil procurar em Penamacor para encontrarmos alguém que conheça António José Seguro dos tempos de criança, uma terra que vai celebrando naturalmente a eleição do Filho da Terra como Presidente da República. O Tosé, como ouvimos, a reportagem é do João Gama, que está em direto de Penamacor, e ao longo da manhã vamos também passar pelas Caldas da Rainha, onde vive há vários anos o novo Presidente da República. Destaque agora para André Ventura. Apesar da derrota, o candidato destaca o número de votos e volta a reclamar a liderança à direita. Ventura repete que em breve o Chega vai governar Portugal. Ventura teve 33,2%, alcançou 1.700.000 votos nesta segunda volta. É um recorde do próprio e também do Chega em número de votos. André Ventura destaca que ficou à frente da AD em termos de percentagem face às últimas legislativas. Reclama por isso a liderança da direita em Portugal e repete que vai chegar ao poder muito em breve.
Tivemos o melhor resultado sempre da nossa história. Olhando para o resultado desta noite, em que superámos a percentagem da Aliança Democrática nas últimas eleições legislativas, é justo dizer que, não tendo vencido estas eleições presidenciais, é justo dizer que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. André Ventura, na reação ao resultado da noite eleitoral, o candidato apoiado pelo Chega não ganhou em nenhum distrito, perdeu em concelhos onde tinha conquistado câmaras nas últimas autárquicas, mas volta a vestir o fato de líder do Chega e vira já o foco para o combate político ao primeiro-ministro. E seguimos precisamente com Luís Montenegro, que promete espírito de cooperação e espírito de convergência com António José Seguro. O chefe do governo antevê uma boa relação entre São Bento e Belém. Luís Montenegro está confiante de que a relação vai ser positiva e em prol dos portugueses. Ao Dr. António José Seguro, garantia em nome do Governo toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência para salvaguardarmos o interesse dos portugueses, com toda a cooperação, com todo o sentido de servirmos Portugal e o povo português de forma construtiva, de forma positiva, cada um ao nível da responsabilidade que a Constituição atribui. Luís Montenegro foi ainda questionado sobre a viabilidade do pacote laboral proposto pelo Governo, isto porque António José Seguro tem mostrado reservas. O Primeiro-Ministro espera que as diferenças possam ser ultrapassadas. Já sobre o resultado alcançado por André Ventura, Luís Montenegro afirma que nada mudou. O secretário-geral do Partido Socialista também se congratula pela vitória de António José Seguro. Fala numa vitória da esperança, da liberdade e dos direitos e garantias de todos os cidadãos. José Luís Carneiro destaca que Seguro é a pessoa certa para Belém e antevê uma defesa acérrima da Constituição. A vitória de António José Seguro é a vitória da esperança sobre o ressentimento. É a vitória das liberdades, a vitória dos direitos e das garantias de todas e de todos os cidadãos. É a vitória dos valores da nossa Constituição. A democracia, hoje e mais uma vez, venceu. É a vitória de um socialista de sempre, mas é sobretudo a vitória de um presidente de todos e para todos. Do presidente que, como Mário Soares, Jorge Sampaio, será o presidente de todos os portugueses. José Luís Carneiro aproveitou também esta declaração para deixar uma mensagem ao Governo. Espera que o Executivo mude de atitude. E, Carla, importa sublinhar que esta segunda volta decorreu num contexto muito adverso por causa das tempestades. Importa, por isso, olharmos para os 3 concelhos mais afetados pela passagem da depressão Christine: Leiria, Marinha Grande e Pombal. António José Seguro venceu em todos, sendo que no caso de Pombal, André Ventura tinha vencido na primeira volta. Os números são agora resumidos pelo Luís Soares. André Ventura tinha vencido a primeira volta por cerca de 400 votos, agora Seguro vence Pombal com mais 5.000 votos do que o líder do Chega. Foi o concelho dos 3 mais afetados em que a diferença entre os 2 candidatos foi mais pequena, cerca de 5.000 votos. Na freguesia de São Simão de Litém, onde houve um apelo ao boicote, também Seguro venceu com o dobro da votação de Ventura. Quanto à participação no concelho de Pombal, votaram menos 4.000 eleitores. Também no concelho sede de distrito, Leiria, também se sentiu uma menor afluência, lembrando que numa freguesia a votação foi adiada uma semana, por isso em 19 das 20 freguesias apuradas votaram menos 12.000 eleitores. Mas Seguro venceu com mais do dobro dos votos da primeira volta. André Ventura alcançou mais 3.000. Na Marinha Grande, António José Seguro duplicou a votação da primeira volta. André Ventura teve cerca de mais 1.000 votos num concelho em que votaram menos 3.000 pessoas. Ao nível do distrito de Leiria, a vitória também de Seguro, com mais do dobro dos votos de há 3 semanas, mas olhando para a taxa de participação, votaram menos 26.000 eleitores do que na primeira volta do distrito mais afetado pela tempestade de Christine.
Os resultados aqui apresentados pelo Luís Soares, que tem estado na região centro a acompanhar os efeitos do mau tempo e também o resultado das presidenciais. De recordar que os concelhos de Alcácer do Sal, Golgã e Arruda dos Vinhos adiaram a votação por causa do mau tempo. Também houve adiamentos em algumas freguesias de outros concelhos, Santarém, Leiria, Rio Maior e Cartacho. Nestes casos, a votação realiza-se no próximo domingo. Olhamos agora para as reações internacionais à eleição de António José Seguro como novo Presidente da República. Começamos com António Costa. O Presidente do Conselho Europeu afirma que o povo português demonstrou compromisso com a democracia e com o humanismo. É o que escreve António Costa numa publicação na rede social X. Já Ursula von der Leyen diz que, mesmo numa altura difícil para o país por causa das tempestades, os portugueses mostraram uma notável resiliência democrática. Destaque também para a reação do Presidente francês. Emmanuel Macron promete trabalhar de perto com António José Seguro, de forma a reforçar os laços entre Portugal e França. Fora da Europa, o presidente brasileiro Lula da Silva diz que a eleição de Seguro é a vitória da democracia. São agora 8h11. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de segunda-feira? O estado do tempo em Portugal continental volta a agravar-se a partir de amanhã, depois de um domingo em que a chuva deu algumas tréguas. O IPMA prevê chuva forte e persistente amanhã e quarta-feira. A Proteção Civil também sublinha que a população ainda não está longe de perigo. Hoje há 7 distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva. O Benfica venceu o Alverca por 2-1 no Estádio da Luz, ontem à noite, com a vitória a surgir já nos minutos finais da partida. Este triunfo do Benfica pressiona os rivais. Logo hoje, que é dia de clássico, o Porto recebe o Sporting às 8h45 no Dragão, partida com relato e comentários aqui na Rádio Observador.